Vamos para a parte 2, então, de como trabalhar com agulha circular no tricô. Gente, eu peguei a outra agulha de bambu, que ela é mais comprida. Essa medida aqui, de ponta a ponta da agulha, tem 80 centímetros. O cabo, ó, bem grandão. E assim fica melhor de trabalhar quando a gente só tem isso aqui de pontos. Como assim, né? Não era para ser o contrário, pegava uma agulha mais curta, né? Aquela que eu usei na parte 1, por exemplo, que só tem 60 centímetros. Eu achei melhor, então, trabalhar com uma agulha bem grande, para que eu possa ter mais movimento com o fio, para poder fazer a mágica de trabalhar com só isso aqui de pontos numa agulha circular deste tamanho e poder trabalhar uma peça circular. O que pode ser feito nesse tamanho aqui, né? Por exemplo, 20 pontos, 40 pontos, 50 pontos. Luva, meia, polaina, uma manga de blusa. Então, tem várias peças que a gente pode trabalhar com poucos pontos numa agulha circular. Só que a gente tem a técnica, então, do laço mágico. Não tem nada a ver com o laço mágico do crochê, mas tem a ver com o laço mágico do tricô em agulha circular. Então, eu coloquei aqui, ó, 20 pontos para ficar um número exato, e eu vou separar 10 pontos para cada agulha. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu botei os pontos normal, tá? Essa agulha circular aqui, ela é 6 milímetros. Ok? Ela é de bambu, o cabo de aço. E eu peguei um fio médio para poder... Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... o galho para metade do fio aqui. Vou dar uma dobradinha no fio. Deixa eu só passar isso aqui para lá, para não me atrapalhar. E eu vou separar 10 pontos para cada lado. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui eu vou separar. Não importa aqui se esticar, porque depois você sabe que o fio trabalha dentro dos pontos, né? Então, nós levamos aqui, ó, para cada agulha. A gente vai cuidar bem direitinho para que o trabalho fique com o lado avesso para dentro. Como é que eu vou trabalhar isso aqui agora? Não tem como trabalhar, né? Eu tô com metade do trabalho, um pouco para cada lado, um pouco para cada agulha. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que sempre a parte que tiver o fio que sai do novelo, eu vou tirar da agulha, ó. E eu vou voltar com a agulha aqui. Vai acontecer tipo um 8 aqui, ó. Ok? Um símbolo do infinito. Então, aqui, ó. Vou trazer para cá o fio. E eu vou começar a trabalhar, então, em ponto... Vou fazer só ponto Jersey, ok? Só ponto meia, pra gente poder ter uma noção aqui do que tá acontecendo. Então, não vou fazer ponto variado. Então, o meu trabalho vem aqui, ó, meu fio vem daqui, e eu tenho que encostar ele aqui, ó, com o cabo. Então, eu fico segurando esse cabo mais perto, para que eu possa tecer o meu fio, o meu ponto, aliás. Deixa eu trazer para cá, na verdade. Esse fiozinho aqui eu cortei bem curto, não se faz isso aqui, mas eu cortei bem curto porque era para não nos atrapalhar. Vou botar para cima aqui, na verdade. Ele tem que ficar bem próximo, principalmente nos 3 primeiros pontos aqui, ó, para ele não começar a esgaçar muito, ok? Mas como eu disse aqui no início, ó, não tem problema se ficar assim agora no início, porque depois o fio trabalha dentro do ponto, ok?
Então, eu vou, ó, segurar bem perto o cabo da agulha. E eu vou começar, então, a tecer o meu ponto meia. Ó, eu seguro esse cabo aqui e vou fazendo o meu ponto meia. A minha sorte, né, como eu comentei na parte 1, é que eu consegui aprender a trabalhar segurando a agulha e passando o fio assim. Porque eu não posso largar essa agulha aqui da mão esquerda, porque senão vai me dar um laçaço aqui nas mãos. Então, uma bênção essas agulhas aqui, porque eu aprendi a trabalhar assim. Então, aqui, ó, terminei, a agulha tá vazia, a agulha esquerda aqui, ó, tá vazia. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui tá vazia. Eu vou botar próximo aqui. Vou trocar de mão. Vou virar. Ó, vou botar na agulha. E, novamente, ó, a agulha de cima aqui, ó, que tá com o fio da agulha, o fio do novelo, eu vou puxar. Porque essa partezinha aqui já foi trabalhada. Vocês repararam que eu não coloquei nenhum marcador, ok? Então, ó, todo o avesso para dentro aqui. Seguro o cabo próximo da agulha, que é para não me alongar muito. Eu só não posso apertar. Se eu apertar o ponto aqui, o fio, na hora que eu for fazer esse ponto, o ponto vai ficar do tamanho do cabo e não vai entrar na agulha depois. Então, eu não posso apertar. Eu posso manter próximo, mas eu não posso apertar. Não posso dar uma tensão muito forte, porque senão vai me diminuir muito o ponto. Ó, mantenho o próximo, agora eu já consigo largar. Pronto. Agora aqui, ó, essa agulha que tá sem trabalho, eu ponho ela perto, empurro para trás, troco as agulhas de lado, termino de colocar os pontos na agulha. E essa aqui que tem o fio que sai do novelo, eu tiro. O bom de você assistir esse vídeo, essa videoaula, é você estando com as agulhas na mão e fazendo junto comigo. E parando o vídeo junto comigo aqui, para ir fazendo essa técnica. Porque só de olhar você vai dizer assim, ó, meu Deus do céu, não vou nunca fazer isso. Só que com a prática, você vai ver que é tranquilo de fazer, não é complicado. Só tem que lembrar o quê? Que a parte que está na metade da agulha, né? Na metade da agulha circular, que tá com o fio que sai do novelo, é o trabalho que vai ficar no cabo. E a agulha que vai ficar vazia. Então, agora é a minha segunda carreira. Vou colocar o marcador, então. Vou colocar aqui, ó. Ele vai ficar soltinho ó, ali. Então, agora aqui o ponto meia eu já pego da maneira que eu mostrei para vocês na parte 1, ó. Pego o fio da frente, levo para trás, porque essa aqui é a minha segunda volta. Então, aqui,
Eu não posso apertar muito, porque senão é a história do cabo aqui, ó. O ponto vai ficar do tamanho do cabo. Então, eu vou bem suave aqui. Vou trabalhar os meus pontos. Não preciso apertar. Opa. Porque senão ele não vai passar na agulha. Ó. Ó, novamente, a agulha esquerda ficou vazia. Eu vou empurrar o cabo para trás. Vou trocar de mão. Vou terminar de empurrar aqui, ó. Isso aqui é porque eu apertei o ponto. Okay. E a agulha que está com o fio que sai do novelo, eu puxo. Ó, suficiente para a agulha chegar na minha mão esquerda. E agora eu continuo o trabalho. E eu vou fazer isso aqui pelo comprimento que eu precisar. Se é uma luva, se é um cano de meia, se é uma polaina, se é uma blusa de boneca, se é uma perna de calça. Então, aí você vai ver qual a peça que você está fazendo. A manga de uma blusa. Ó. É só ir seguindo essa ideia, então, da troca de agulhas. Na hora que você pegar as suas agulhas, você vai ver que é bem tranquilo de fazer. Ó, uma agulha esvazia. Eu empurro ela para trás. Troco de mão. A agulha que está com o fio que sai do novelo é a que eu vou esvaziar. E a outra aqui é a que eu vou encher. O que que eu vou fazer com o meu marcador aqui que tá solto? Vou passar para outra agulha, deixar ele cair aqui. E vou continuar o meu trabalho. Ó, já deu uma crescida bem considerável aqui na minha peça, ó, no meu tricô circular. Eu vou arrematar para vocês verem como é que então ficou o esquema do laço mágico aqui. Então, eu vou fazer pequenininho, porque é uma amostrinha. Para tirar o ponto agora, os pontos da agulha, o mesmo esquema do que eu fiz na parte 1. Eu vou pegar o primeiro ponto, invertido aqui, ó. Vou pegar o segundo. Vou voltar para a agulha. Vou pegar os 2 pontos. Vou arrematar. Pegando suave para não apertar ali. Pego o ponto da agulha esquerda, viro ele, volto o ponto e tiro os 2 juntos. Ó. Troco de lado, volto para a agulha, arremato. Pego o ponto da agulha esquerda, inverto o lado, volto o ponto e faço os 2 juntos. Vejam, ó, que eu sempre tô segurando o cabo lá atrás. Muito bem. Terminei o lado. Agora eu vou voltar com a agulha pra cá.
tirei ali o marcador, viro o lado da agulha, ó, mesmo esquema, ó. Transfiro. Peraí. Esse ponto aqui eu ponho pra cá. Ó, deixo ele aqui, na verdade. Viro o ponto e volto pra agulha. Eu vou continuar ele. Estou arrematando, né? Ó. E assim a volta toda. O importante é que você vá parando o vídeo. Veja qual é a posição das minhas agulhas nas minhas mãos. O que que eu tirei, qual foi a agulha que eu tirei do trabalho. Qual é a agulha que vai ser posta em trabalho junto com os pontos. Então, vejam bem direitinho o trabalho, parando o vídeo, que é muito importante. E aqui nós terminamos o arremate. Então, aqui nós cortamos. Ó, e ele vai ficar... Ó, como é que ficou, ó. Aqui era a troca de agulhas, ó. E nem dá pra ver, nem fica esgaçado, ó. É só manter o cabo sempre próximo da agulha. Olha só que bonitinho. Ficou bem irregular. Aqui o que que acontece, ó? Vai ficar um degrau aqui, ó. Assim como ficou na amostra da primeira parte, ó. Fica um degrau aqui e fica aberto. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar, vou pegar uma agulha de crochê, vou entrar aqui, ó, na primeira correntinha, vou puxar o fio todo lá pra trás, que é o mesmo trabalho do arremate perfeito do crochê que eu já ensinei. Da metade da correntinha de onde sai o fio, esse aqui que tá na minha mão, eu vou entrar aqui, ó, pra cima. E vou puxar pra trás. Vai ficar perfeito aqui em cima. Esse fio aqui é a mesma coisa. Se ele tivesse um pouquinho maior, ó, daria pra você ver bem melhor. Eu vou puxar ele aqui e vou prender atrás. Vou amarrar ele, vou dar um nozinho atrás aqui no avesso. E aqui a mesma coisa, ó. Eu viro do avesso. Pego o ponto aqui atrás. E aí eu dou um nó. Aí escondo os fios, né? O que tiver que esconder. Então, ó. Nem dá pra ver onde é que tá onde é que era a divisão. Claro, aqui ele já ficou condicionado, né? Mas aqui, ó, não dá pra ver onde é que tá, não tem esgaçamento do fio. Porque, como eu disse, o fio ele se ajeita, ele trabalha dentro dos pontos. Então, aqui ficou, então, o nosso laço mágico, que é uma técnica para quando a gente quer trabalhar poucos pontos numa agulha circular. Eu prefiro quanto maior o cabo para fazer trabalhos pequenos, porque eu tenho mobilidade, então, para fazer o infinito aqui, ó. Porque ele fica assim, ó, na agulha. A nossa agulha, ela fica desse jeito. Então, ao trabalhar, eu vou segurar o cabo aqui com a mão, para ele não lacear, não dar laçada assim, ó. E aí sim esgaça o ponto. Então, com os últimos dedos aqui, ó, eu seguro o cabo e faço o meu trabalho. E com a mão direita, eu seguro esse cabo aqui, para quando a gente começar o ponto, ele não ficar muito longe, para não haver
esgarçamento. Ó, e como eu tô mostrando para vocês, realmente não ficou. Ficou bem perfeitinho. Espero que vocês tenham gostado, então, da técnica do laço mágico. Não é uma técnica difícil e, como eu disse para vocês, vejam esse vídeo, assistam essa videoaula com as agulhas na mão para poder fazer junto comigo. E, quando necessário, ir parando o vídeo. Ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante e usem e abusem das agulhas circulares, que é uma benção essas agulhas.